nosso conteúdo, né? Circunferência. Vamos falar de posição relativa entre reta e circunferência, tá? Então, uma reta ela pode ser secante, tangente ou externa, tá? Então, o que é uma reta secante? É uma reta que corta a minha circunferência em 2 pontos, certo? Em 2 pontos. Então, ela vem, corta num ponto, passa e corta no outro ponto, né? Professor, a reta é uma corda? Não, a corda, ela tá aqui, ó, né? Ela vai de um lado, de um ponto ao outro da circunferência, tá? A reta não. A reta secante, ela corta a circunferência, tá? Ela passa direto na circunferência aqui, entendeu? Então eu posso dizer que a distância do centro da circunferência até a minha reta é menor que o raio, né? Porque o raio ele vem até aqui, né? O raio ele vem até aqui, certo? Ó, raio, certo? E a minha distância até a reta, ela é menor que o raio, tá? Então, a distância é menor que o raio, beleza? Agora a reta tangente, né? A reta tangente, ela encosta na minha circunferência e continua seguindo. Ela não vai cortar a minha circunferência. Ela vai vir, passar pela circunferência, encostar e continuar o trajeto dela, tá? Então eu posso dizer que a distância do centro para a reta é igual ao raio, não é? O raio não está aqui? Então, e a distância também não é essa? Então, a distância do centro da circunferência até a reta é igual ao raio, beleza? Tranquilo? Secante corta em 2 pontos, tangente encosta na minha circunferência, ok? Bom, eu também tenho a reta externa, né? A reta externa o quê? Ela não vai encostar na minha circunferência, ela não vai ter contato com a minha circunferência, certo? A minha circunferência está aqui, ela vai passar lá externa e não vai ter contato nenhum com a circunferência, tá? Então eu posso dizer que a distância do centro até a reta é maior que o raio, né? Ó, o raio ele vem até aqui, certo? E a minha distância do centro até a circunferência vai até lá, né? Então a distância é maior que o raio. Ok, beleza? Ok, galera? Então, a reta não tem contato com a minha circunferência, beleza? Então, a reta ela pode ser secante, tangente ou externa. Tranquilo? Agora, vamos ver a relação entre duas circunferências, tá? Antes era uma reta e uma circunferência. Agora, uma relação entre duas circunferências, tá? Então, vamos lá. Primeira relação entre as duas circunferências são as secantes, ok? Então, ó, parecido com a reta, ela vai cortar 2 pontos, ó. Corta aqui e corta aqui, né? Então, uma circunferência passa aqui, a outra vai passar aqui, ó. E uma vai cortar a outra em 2 pontos, ok? Então, a distância dos centros da circunferência, então, ó, desse centro para esse centro, é o quê? É menor que a soma dos raios, né? Se eu somar esse raio mais esse raio, vai ser menor que quem? Que a distância entre esses dois centros aqui, né? Um raio ele vem até aqui, não é? E o outro raio ele vem até aqui, certo? Se eu somar os dois, vai ser maior que a distância entre os dois raios, tá? Então, quando as circunferências forem secantes, a distância dos centros é menor que a soma dos raios, beleza? Ok? Vamos lá. Próximo. Ela pode ser externa, tá? Tangente externa. Beleza? Então vamos lá. Eu tive a minha reta secante, agora eu tenho as minhas retas. Eu tive a minha circunferência secante, agora eu tenho as minhas circunferências tangente externa, tá? Então vamos lá. Como é que é tangente? Ela vai encostar uma na outra, né? Parecido com a relação da reta, encosta uma circunferência na outra. Tá? E eu tenho que a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Então, ó, se eu pegar esse raio e somar com esse raio, isso tudo vai ser o quê? A distância entre os centros, né? Então, ó, distância entre os centros, ó, um centro está aqui e o outro centro está aqui. O centro da circunferência, certo? Se eu pegar esse centro, se eu pegar esse raio e somar com esse raio aqui, vai dar o quê? A distância entre os
centros. Beleza, galera? Show? Tranquilo. Então, distância entre os centros é igual a raio 1 mais raio 2. Tranquilo? Vamos lá. Ela pode ser externa. Uma não vai ter contato com a outra, tá? Uma circunferência está aqui, a outra circunferência está aqui. Elas não vão se cortar, elas não vão se encostar. Elas vão estar o quê? Externas, beleza? Então, eu digo que a distância entre os centros, ó, a distância desse centro para esse centro aqui, ó, é maior que a soma dos raios. Se eu somar esse raio e eu somar esse raio, não vai dar a distância entre os centros, tá? Então, a soma dos dois raios é menor que a distância entre os dois centros, tá, galera? Essas propriedades aqui vocês têm que saber, porque depois a gente vai precisar usar elas, tá? Nos exercícios. Beleza. Eu tenho também as tangentes internas. Então, ó, eu tenho uma circunferência dentro da outra, ó. Uma circunferência, outra circunferência. E aqui, ó, elas são tangentes. Elas se encostam, ok? E a distância entre os centros é igual ao raio de uma menos o raio da outra. Então, né? Vamos supor que um raio tá aqui, ó. Ó. Né? O outro raio vai estar aqui também, ó. Daqui até aqui, ó. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o raio de uma e o raio da outra. Fazendo essa subtração, eu vou ter o quê? A distância entre os centros. Esse centro aqui e esse centro aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá. As circunferências também podem ser internas. Como é que é uma circunferência interna? Uma está dentro da outra, mas elas não se encontram. Ó, elas não se tocam aqui. Então, eu tenho uma circunferência dentro da outra e elas não se encontram, tá? E elas também não possuem o mesmo centro. Elas têm centro diferente. Uma tem o centro aqui, né? A maior, e a menor vai ter o centro aqui, ó. Ok? Então, eu digo que a distância entre os centros vai ser o quê? Distância entre os centros vai ser menor que o raio de uma. Vou botar aqui, ó, o raio de uma e o raio da outra. Beleza? Então, ó, distância entre os centros é menor que o raio 1 menos o raio 2. Beleza? Raio 1, raio 2. Tranquilo? Foi? Agora eu tenho o quê? As circunferências concêntricas. Beleza? O que é uma circunferência concêntrica? É quando elas têm o mesmo raio, ó. Aqui, ó. Esse aqui não é o raio, né? Esse aqui é o raio dessa. E esse aqui também é o raio dessa aqui. Então, o raio não. Esse aqui é o centro da menor e é o centro da maior. Então, essas duas circunferências elas estão uma dentro da outra e elas possuem o mesmo centro. Beleza? Ok? Então, ó, o centro, a distância dos centros é igual a zero. Não existe distância, porque elas têm o mesmo centro. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as relações entre as circunferências, tá? Quando eu tenho circunferências concêntricas, né? Concêntricas, que tem o mesmo centro, eu tenho uma coroa circular. O que é a coroa circular? É isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. É uma coroa circular. É o espaço entre as circunferências, tá? Eu consigo calcular a área da coroa circular, tá? A área da coroa circular é igual a π vezes raio 1 ao quadrado menos raio 2 ao quadrado. Beleza? Tá? Então, quando eu tenho uma coroa circular, a área, eu uso essa fórmula aqui, tá? Coroa circular sempre quando as circunferências forem concêntricas. O que é circunferência concêntrica? Circunferência que possui o mesmo centro. Beleza, galera? Parece ser complicado, parece ser difícil, mas não é. É tranquilo, tá? É só saber essas propriedadezinhas aí, tá? Valeu, galera. Abraço.